vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Daniel, vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, aqueles que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Estando no YouTube Mãe Piedade, por favor, dê o seu like, compartilhe o nosso conteúdo que você muito nos ajuda. É incrível como pequenas coisas bem simples, podem realmente tornar-se uma tentação. Coisas simples se tornarem tentação. Se nós escutamos na carta de Tiago que ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus quem está me tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco Ele tenta ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência. Cada um é tentado por coisas que estão dentro dele. A sua inclinação ou as inclinações que todos temos para fazer algo mal ou deixarmos-nos seduzir por algumas circunstâncias. É a concupiscência que o arrasta e seduz. Como assim? Simples. Permitam-me voltar ao Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Vejam só. Os discípulos se esquecem de levar pães. E como eles não tinham levado pães, eles escutam de Jesus uma coisa bem simples, um ensinamento. Não foi um xingamento, não foi uma chamada de atenção. Foi só uma instrução. Cuidado, prestai atenção, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Qual é o fermento de Herodes? Qual é o fermento dos fariseus?
o do cheios de si mesmo, acharem-se com direito de tudo e sem responsabilidade para com nada. É o da autossuficiência, da indiferença e por aí vai. Jesus está dizendo, não deixem essas coisas como eles deixaram crescer entre eles, e é, na verdade, o grande motivo de tanto sofrimento para tantos. Não deixem com que isso cresça. Porém, como eles já tinham dentro da cabeça terem esquecido os pães, vejam o que vem depois. É porque nós não temos pão que ele está falando isso. É porque nós esquecemos o pão. Necessariamente não. Sabem aquela coisa quando você fala algo para alguém, dá um ensinamento para alguém e a pessoa está com a consciência pesada e ela solta tudo assim na sua frente? Já viram isso? Todo mundo já viu, se já não fez isso. Bom, aqui está a chave para entendermos. O que está dentro dos discípulos pode ser, 1, a consciência pesada por não terem trago os pães. 2, pode ser que eles estavam discutindo entre eles daquela forma assim, por que você não trouxe o pão? Pedro, por que você deixou o pão lá, Pedro? A culpa é de Mateus. Ou então, não, a culpa é de João. Já viram isso acontecer também? Que ninguém nunca é responsável por nada. É igual, por exemplo, quando uma coisa dá errado numa empresa. Aí você tem que saber o que deu errado. Ninguém sabe de nada. Nada. Bom, segunda opção é essa. Eles começam, já estavam discutindo entre eles quem era o responsável por isso, e começam a ter uma pequena briga, e Jesus fala, cuidado com o que está crescendo dentro de vocês. É uma outra opção, não é? Mas no fundo, as duas têm uma coisa em comum. Uma coisinha. A inclinação que os discípulos tinham dentro deles, e que eu espero não termos tão grande dentro de nós. É aquela na qual não entenderam ainda que o Senhor a quem eles seguem, o Senhor com quem eles convivem, aquele que os chamou a caminhar com Ele, tendo encontrado-os nas mais diversas funções da história, chamou-os para estarem com Ele e os ensinou. Mas eles não entenderam, não enxergaram, estavam com o coração endurecido e não escutaram nada do que ele tinha dito. Por quê? De um jeito ou de outro, se tivessem escutado o que ele disse, se eles realmente estavam preocupados com a falta de pão, a preocupação é inútil, porque no capítulo 7 nós vamos escutar a narrativa de Jesus multiplicando os pães. Se ele multiplica os pães, se nós estamos com quem faz o pão, por que eu estou preocupado se eu vou ter que carregar a farinha? Eu não sei fazer, mas ele sabe. Sinal de que eles não tinham entendido boa parte da coisa. A outra possibilidade também, não, eles estavam discutindo por causa de quem não tinha trago o pão. E daí começaram uma pequena contenda entre eles e Jesus lhes chama a atenção. A segunda fase também é um problema. A segunda fase é um problema. E qual é? É o problema deles terem simplesmente se esquecido de uma coisa que Jesus já disse no capítulo 7, que foi o quê? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Ele já tinha dado o ensinamento a eles.
E o que eles estão preocupados entre eles? Com um pão. E aí está o detalhe: uma coisa simples, pequena, pode se tornar um grave problema a partir do modo com que nós lidamos com isso. Pode ficar tranquila com ele. Fique tranquila. Uma coisa simples pode sim se tornar uma tentação. O porquê? Conforme o modo com que eu deixo com que aquilo que vem até mim me desinstale, me desconcerte, me desconcentre do propósito que eu devo seguir, a tentação não vem de Deus, mas porque eu não estive atento a determinadas coisas dentro de mim. Ora, de modo simples, quero dizer só uma coisa: nós nos esquecemos que a vida como um todo, em todo momento, pode ter inúmeras situações que nos desinstalem, nos inquietem, não sejam como nós queremos, não sejam como nós achamos que as coisas devam ser. Entretanto, a vida como um todo é assim. Nós já acordamos contrariados. Eu podia dormir mais 5 minutos. Aí eu podia ter acordado 5 minutos mais cedo. Já nascemos contrariados. Já acordamos com motivos inúmeros para reclamar. Eu vou ter que pegar aquele trânsito infernal da Avenida Amazonas para atravessar um trecho que durante o final de semana eu gasto 15 minutos, mas eu vou gastar agora 2 horas, porque a engenharia de trânsito de Belo Horizonte é um caos. Ou então eu vou ter que enfrentar a 381, uma estrada que há tantos anos e com tantas promessas já foram feitas que vão resolver, um lugar que já matou tantas pessoas. Eu vou ter que enfrentar essa estrada para ir visitar os meus pais, e posso encontrar no caminho um problema de um carro que tenha tombado, qualquer outra coisa. Eu posso olhar para isso e fazer um escarcéu e a vida de todos ao meu redor um inferno. Ou eu posso simplesmente, novamente isso aconteceu. Como eu já sei o que está acontecendo e eu já sei o que preciso viver, eu preciso manter a minha calma para chegar ao meu destino. São 2 coisas bem simples. Fique tranquila, mãe. Tá? Isso é o ponto. As intempéries, as inconstâncias, as insatisfações estão aqui todo o tempo. Mas aí que está. As nossas inclinações internas são para quê? Os discípulos de Jesus dão provas exatas de que não tinham entendido nada do que ele tinha ensinado e feito. Nós não podemos cometer o mesmo erro. Porque hoje nós já sabemos de muita coisa. Já aprendemos muita coisa. Nós aprendemos muita coisa. Sabemos de muita coisa. Agora é preciso que coloquemos em prática. Enfim. Só uma pergunta. Há muito ao nosso redor que pode nos inquietar. Mas o que nos inquieta é mais forte do que aquele que nos chama. Peçamos ao Senhor, na sua misericórdia, a graça de segui-lo, amá-lo, aprender dele e não deixar com que aquilo que nós carregamos dentro de nós nos tire do horizonte que precisamos continuar a seguir. Confiantes, apresentemos nossas preces.